Graça e paz, eu sou o pastor Heráclito Cossendei e gostaria de compartilhar mais uma palavra do Senhor. E o tema é As duas mulheres da dracma perdida. O texto está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versículo 8, que diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse terceiro versículo, que é o 10º, esse terceiro versículo deixa claro que o assunto aqui é sobre a alma perdida que é resgatada, não é isso? Mas aí eu quero trazer nesse momento sobre as duas mulheres que estão nesta mensagem, visto que a palavra do Senhor ela é dinâmica. A palavra de Deus ela é dinâmica porque o Espírito Santo ele verdadeiramente ele dá a direção que ele quer. E aí eu quero trazer essas duas mulheres. A primeira mulher que eu vejo aqui é uma mulher que ela tinha 10 dracmas, e eu quero lembrar aqui que essa dracma era uma moeda muito valiosa, que poderia ser usada na grinalda, que era comum na época, né? Que era fazia parte das vestimentas de quem ia casar, ou poderia fazer parte da sua economia. Até aí não importa, era uma moeda de valor, algo importante. Mas aí o texto diz que essa mulher que tinha 10 dracmas, ela perde uma. E quando ela perde, ela acende a luz, que na época era representado pela candeia, né? Que nos dias atuais nós temos a luz elétrica, mas esse tipo de luz não existia naquela época. Era usada na época a candeia para iluminar como lâmpada. E ela, olha só, ela perde a dracma, ela acende a candeia, ela varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. A questão é, e aí eu quero trazer isso aplicando nas nossas vidas, eu quero aplicar isso às nossas vidas, colocando o seguinte sentido: o que nós temos de mais valioso em nossas vidas? Eu creio que Jesus é a esperança de vida eterna. A salvação é o grande prêmio. Sem Jesus a gente não tem salvação. Sem o Senhor Yahshua HaMashiach não há salvação para ninguém. Precisamos de Yahshua HaMashiach em nossas vidas. Jesus é a luz do mundo. E aí, essa mulher, ela tendo 10 dracmas, ela perde uma. E aí, a pergunta que eu quero fazer nesse momento para você é: o que você, examinando a sua vida, o que você tem visto que se perdeu na sua vida, no seu ministério? O que tem sido perdido na sua vida? Às vezes há perdas até em relações conjugais, em relações familiares, em círculos sociais. Às vezes há perdas financeiras. Essa mulher ela perde algo importante para ela. Mas a crítica que eu quero fazer é por que ela perdeu. E se ela perdeu, a culpa é de quem? A culpa é dela. Talvez ela não tenha guardado devidamente. Porque como que ela perde uma se eram 10? Não estavam todas juntas? Por que uma estava destacada de outra? E aí fica essa pergunta para você. Porque verdadeiramente precisamos avaliar as perdas na nossa vida, e é importante fazer isso agora porque estamos vivendo o momento da saída. Jesus Cristo vem. A igreja ela vai ser arrebatada. Iremos sair desse mundo
precisamos nos preparar. E nesse momento de preparo, precisamos ver o que está faltando, o que está certo, o que está errado, o que precisa ser ajeitado, o que precisa ser consertado. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Então precisamos dar uma avaliada, uma vasculhada na nossa vida, ver o que está faltando. Não deixe faltar nada. Se você abandonou as práticas das obras iniciais, volte às práticas das obras iniciais. Volte a adorar a Deus, volte a clamar ao Senhor, volte a ler a Bíblia, volte a frequentar os cultos de adoração ao Senhor, volte a oferecer a Deus o seu culto. Entenda que isso é uma prática que precisa estar em exercício na vida do cristão. Essa mulher, ela perde essa moeda de grande valor. Há uma denúncia a ser feita aqui, porque diz o texto que ela acende, né? Ela acende a luz. E se ela acende é porque ela estava no escuro. E a Bíblia, quando fala de luz e escuridão, de luz e trevas, a Bíblia ela repreende que as nossas obras precisam ser as obras da luz. E as trevas odiaram a luz. Nós somos da luz. Porque as obras das trevas são más. Mas por que ela estava na escuridão? E aí eu digo para você, crente, presta bem atenção com quem você tem andado. Presta atenção na sua caminhada. Presta atenção do que você tem feito da sua vida. Cuidado com as perdas que você tem tido. Será que você ainda tem sensibilidade à voz do Espírito Santo? Será que você consegue perceber que o Senhor está falando contigo? Ou será que você perdeu também isso? Será que você tem noção daquilo que você tem vivido? Será que você tem noção do perigo que há nesse momento de nós nos embaraçarmos com as coisas dessa vida e perdermos a salvação? Cuidado, crente. Esta mulher, ela perdeu a dracma, ela estava na escuridão, ela vai varrer diligentemente até encontrar. E eu lembro de Marta e Maria, quando Jesus chega. Marta e Maria é aquela que larga tudo e vai para os pés de Jesus, mas Marta estava varrendo a casa, tirando a poeira, fazendo faxina, porque tinha muita coisa fora do lugar, muita coisa para arrumar. Crente, presta atenção, Jesus Cristo vem. Ajeita a tua vida, meu irmão. Ajeita a tua vida, minha irmã. Cuidado, Jesus Cristo está vindo, a igreja vai ser arrebatada. Essa realidade não tem como impedir. O homem desse mundo pode impedir todas as coisas nessa terra, se o Senhor também permitir. Mas a vinda do Senhor Jesus, ninguém pode impedir. Yahshua HaMashiach virá. Cristo vem. Ponha isso na sua cabeça, ponha isso no seu coração. Tenha consciência disso. Não ande na escuridão você vai ter perdas. E quando você tiver perdas, só a luz para te ajudar a encontrar. E a luz é Jesus. Ela imediatamente acende a luz, e quando a luz vem e ocupa todo aquele local que era um lugar de escuridão, e ela começa a varrer diligentemente, ela encontra a dracma que estava perdida. Jesus está convidando você, meu irmão, você, minha irmã, a encontrar nesse dia, nesse tempo, nesse momento, a dracma que foi perdida na sua vida. E a outra mulher desta palavra é justamente a igreja do Senhor. Essa é a primeira mulher que perdeu. Ela tem culpa. Ela perdeu porque ela não guardou como deveria, ela estava na escuridão e precisava ser feita ali uma faxina na sua casa. A outra parte, a outra mulher, é justamente a igreja, já num outro sentido da palavra, porque esta mulher representando a igreja é aquela que muitas vezes almas que estão ali dentro da igreja se perdem porque não estão atentas à voz daquele que prega a palavra, não estão atentas aos louvores, não estão atentas à obra do Senhor. Às vezes vão para a igreja, mas estão preocupados em ficar olhando o celular, ficar no WhatsApp, ficar em outras coisas. Não que isso seja problema não, eu uso o WhatsApp também.
Mas na casa de Deus você tem que abandonar essas coisas. Como é que você traz as coisas de fora para dentro do culto, sabendo que chegou um momento de você reverenciar a Deus, oferecer a Deus seu culto? E muitos estão dentro da igreja, mas já estão perdidos. E aí essa mulher está falando que esta mulher aqui, nesse sentido, Jesus Cristo coloca essa mulher como a igreja do Senhor, que percebe quando uma alma é perdida, quando esta alma vai para o mundo. E aí essa igreja que percebe essa perda, ela traz a luz. A igreja, entenda bem, nós sabemos que Jesus Cristo, quando foi para a glória, ele enviou o Espírito Santo. E a igreja tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que revela. E a luz, ela tem esse poder de revelar aquilo que está escondido. Então a igreja, com o Espírito Santo, ela, pela revelação do Espírito Santo, ela vai conseguir perceber que dentro da igreja, muitas vezes, porque a dracma ela perdeu-se, mas estava dentro da casa da mulher. Ela não foi perdida fora, ela estava perdida dentro. Então a igreja, pela revelação do Senhor, ela vai perceber aqueles que estão dentro da igreja, mas que já se encontram perdidos, porque na hora do culto não prestam atenção na palavra, já não louvam a Deus, já não participam da adoração, não consegue, chega o momento da oração, não consegue orar, fica incomodado, se levanta, sai, não consegue simplesmente orar. Você chama até para um momento de oração, não tô, e dá desculpa para tudo, ele já não participa da Santa Ceia, já não come o pão, já não bebe o vinho, e muitas vezes está dentro da igreja, mas estão perdidos. São dracmas valiosas demais, mas que estão perdidas. Mas que a igreja que tem o Espírito Santo, que tem a revelação do Senhor, ela vai perceber isso, ela vai, pela revelação do Senhor, ela vai chegar até essa vida perdida e vai trazer de volta para a presença do Senhor. Isso é importantíssimo que aconteça na igreja que vai morar no céu, porque é assim que é o Senhor. E quando isso acontece, diz aí o versículo 10, eu afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Fomos levantados nessa terra para pregarmos a palavra, para pregarmos, anunciarmos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, anunciar que Ele vem, anunciar o fim de todas as coisas, mas também fomos levantados para oferecer amor, para abraçarmos, para acolhermos. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor verdadeiramente faça você entender o que Ele quer dizer contigo através desta palavra, e que você possa crescer na graça e no conhecimento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, abençoa todos aqueles que ouvirem essa palavra, onde essa palavra chegar, que ela possa encontrar boa terra e que possa produzir a 100 por 1. Abençoe dando saúde, paz, alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com Jesus, que o Senhor abençoe a ti e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.